Você fala da máquina descaraçadora de algodão. Quais eram as atividades econômicas que tinha lá? É basicamente a agricultura e a pecuária, né? Agricultura e a pecuária. Na época o pessoal comenta, não alcancei essa época, não sou tão novinho não, mas é realmente uma época mais para trás, digamos assim. O pessoal comenta que o algodão era bastante abundante na região. As pessoas viviam, os fazendeiros plantavam muito algodão, existiam os trabalhadores e esse descaroçador de algodão foi uma máquina que colocaram lá para facilitar o transporte. Ele, tirando o caroço, ficava mais maneiro, né? Ficava maneiro para transportar, e também aquele caroço era reaproveitado para pecuária, para fazer ração para o gado. Mas com a chegada da praga, que foi o bicudo, era um bicudo que acabou com as plantações de algodão, outras alternativas tiveram que serem buscadas, né, para substituir. Com o passar dos anos, as secas severas, a falta de políticas públicas para ajudar os agricultores, que a gente sabe que sempre existiu, né? A falta de condição das pessoas mais carentes e, de certa forma, o capitalismo, né, que visa ganhar o dinheiro, e o pessoal não é tão beneficiado. O socialismo ainda não existia naquela época. Você fala, no começo você falou que o inverno ele era bem regular, se chovia muito, e quando o rio passava lá tinha água o tempo inteiro. Só que mais pra frente as chuvas foram parando. Você consegue apontar algum motivo para isso? Eu acho que o grande motivo foi o desmatamento, né? O desmatamento em toda a região agreste, não só no agreste, como em todo o estado, todo o país, a gente vê que tem acontecido, vem acontecendo. Eu lembro muito que tinha vários riachos pequenos que desaguam no Capibaribe, e nesses riachos a gente pescava, como criança a gente pescava, e hoje em dia a gente não vê mais esses riachos com água, né? São vários afluentes do Capibaribe que não sustentam mais água, mesmo quando o inverno é bom. Com o tempo ele seca totalmente. E esse é um fator que a gente percebe, que são as mudanças climáticas, que estão desertificando, de certa forma. A gente não leva muito para esse lado do deserto, porque a gente tem ainda muita plantação. Mas a degradação do solo existe, a falta de chuva, cada ano que passa é maior, são menos milímetros que chove, e a gente percebe que muita gente não está atentando para essa situação. Continuam desmatando, continuam usando de forma irregular e ilegal a extração vegetal do nosso município, e tem contribuído bastante para a seca severa na nossa região. A barragem também, assim, você considera que trouxe algum impacto, além da vida das pessoas, né, de se sentirem meio que expulsas mesmo nesse lugar, né? Porque a juventude, como você coloca, tem uma aceitação em algumas pessoas, outros tiveram resistência. Mas além da vida, assim, a questão histórica, que é uma perca também, que outro impacto, assim, você considera que a barragem, ou você acha que não? Não, teve sim. De imediato, assim, quando a gente fala na juventude, a gente pode lembrar, por exemplo, das questões das festividades. Hoje a gente tem uma festa de São Sebastião que já acontecia na Vila Antiga, que geralmente é uma semana antes da festa daqui de Riacho, e não consegue trazer público para lá, para Couto Dantas. E na Vila Antiga não, na Vila Antiga era muita gente. As festas da Vila Antiga eram festas renomadas, festas boas, mesmo com atrações simples. Não vinha nenhuma banda de renome, mas aquelas pequenas bandas que iam era suficiente para encher a vila, porque tinha um acesso muito fácil das pessoas que moravam em outras vilas do lado de lá, como Capivara, como Xangrande, o pessoal do sítio Imbé, baterias. Então, esse acesso facilitado trazia para a juventude e até as pessoas de mais idade. E hoje não. Hoje a gente praticamente depende daquele pessoal que vem do outro lado da margem de cá, mais de Riacho das Almas. E assim, são menos as pessoas que procuram ir para essas festividades lá. E esse é um impacto que a gente sente diretamente na vila.
questão da juventude. Então a vila ela geralmente foi mais movimentada pelo lado de cá do que pelo lado de lá do que pelo lado de cá. Podemos dizer que sim, porque nós temos uma distância da Vila Antiga lá para Surubim, que é outra cidade que margeia a barragem do município de Surubim, é a mesma distância de Riacho, 20 km, 22 km, é a mesma distância. E antes da barragem, as pessoas preferiam fazer suas compras na feira em Surubim do que vir aqui para Riacho. Era uma cidade maior, tinha uma variedade maior de produtos, né? Comercialização era maior e as pessoas lá preferiam ir lá, sem falar da proximidade da vila de Capivara e da vila de Xangrana. Aqui a gente tem Pinhões, que é próximo também, mas lá a gente tinha duas vilas mais próximas e aqui só tem Pinhões. Eu acho que essa situação da falta da barragem ter fechado o acesso dificultou para a população de Corudantas. E hoje, economicamente, o pessoal de Corudantas ainda vive do plantio e do cultivo e do... Eu acho que a pecuária. A pecuária é o grande nome hoje da subsistência de Corudantas. Nós temos o programa de renda do governo, Bolsa Família e outras instituições que acabam ajudando as pessoas, mas economicamente a criação de gado eu acho que é a base, apesar da seca, né? Apesar de vários fatores que dificultam, porque recentemente a gente teve um problema grande com a cochonilha na palma, que praticamente acabou com a palma azeda, como se chama, e dificultou bastante a criação, sem falar nas secas, né? Na falta de chuva. Mas a agricultura, você precisa de ter um inverno mais regular. Para a pecuária não, se você tiver ali 2 meses de chuva, você criou o pasto, juntou água, você dá para fazer um plantio de milho, faz um silo, quando você consegue guardar uma certa quantidade de ração para o verão. Mas a agricultura não, a agricultura ela precisa ter uma chuva mais regular para que do plantio até a colheita não falte água. Se faltar ali é complicado. Entendi. E Corudantas, quando ela mudou, ela foi sendo uma cidade planejada, né? As ruas elas são mais largas, as casas têm um lugar certinho de onde construir. Mas, como você falou no começo, ela acabou virando uma cidade desdentada, digamos assim. Você acha que esse êxodo também prejudicou economicamente a vila? Com certeza. Muitas pessoas mudaram para Surubim, principalmente, e para Riacho. Alguns sítios ali menos, mas a maioria da população que ficou lá sente falta daquela quantidade de gente que tinha na vila, né? Várias famílias se mudaram para outras localidades. Mas a infraestrutura da Vila Nova, sim, foi muito boa. Todas as ruas calçadas, saneamento básico em todas as ruas, energia em todas as ruas mais largas, com calçada em todas as ruas. Então, foi sim uma vila planejada. Então, de certa forma, foi beneficiada. Tem uma escola maior, posto de saúde, todos os prédios que existiam na Vila Antiga foi refeito pelo Denox na Vila Nova, de forma que beneficiou as pessoas, né? De certa forma. Eu poder colocar aqui e acolá deixou um pouquinho a desejar, alguns prédios ficaram abandonados, viraram um elefante branco, mas a culpa acaba sendo da falta de administração, de uma administração mais coerente. Não só, como eu falei, são 23 anos que eu moro naquela vila, então eu não posso dizer que a culpa é de A ou de B. É um conjunto de situações que acabam atrapalhando. E o que provoca, como você fala, né? Várias pessoas não permaneceram nessa mudança. O que é que provocou realmente essa saída, né? Das pessoas se retirarem de Corudantas para outros lugares. Algumas pessoas vieram para cá, né? E uma boa parte vai para Surubim, como você também colocou, né? E aí, o que é que provoca essa saída nas pessoas? Eu acho que foi a busca por uma situação melhor de vida, né? Porque mudar de Corudantas velho para Corudantas nova ia ser só uma mudança estrutural, né? Você sai de uma casa um pouquinho mais fraca para uma casinha um pouquinho melhor. Mas basicamente são 300 metros de distância. É só subir a serra, né? Então, aí, como eu falei, o Denox pagava o valor, não construía outra casa, as pessoas preferiam pegar o valor. E
muitas daquelas pessoas que viram com o dinheirinho na mão acharam na cabeça dela lá aquela ilusão, não sei se deram certo ou não, mas vou mudar para uma cidade para ver se eu consigo ter uma vida melhor. E isso acabou fazendo com que muitas famílias, e graças a Deus a maioria se deu bem, mesmo também quem ficou em Corudantas não creio que tenha tido uma situação ruim, pior, acredito que melhorou a vida para muita gente, até porque as mudanças que vêm acontecendo no socialismo, na vida das pessoas, a facilidade, a gente tinha na época, a maioria das pessoas com maior dificuldade de comprar uma bicicleta. Hoje todo mundo tem uma moto, hoje todo mundo tem um carro, então a gente tem que ver que a vida das pessoas evoluiu. Hoje está difícil, né? Porque tem uma moto, que tem um carro, comprar gasolina, mas graças a Deus tem o carro e a moto. Só está difícil comprar a gasolina. É verdade. Eu queria perguntar um pouquinho sobre começar a perguntar sobre a escola. Como é que foi o período em que você começou a ensinar? Foi em Corudantas? Então, como eu falei, eu comecei na Santos Cardoso, né? Lecionando Educação Física. E 2 anos depois eu fui para Patrícia Cardoso e mesmo assim continuei na Santos Cardoso. Devido às duas escolas de porte médio, pequena, e eu ficava nas 2 escolas. Mas assim, a educação foi evoluindo desde então. Né? Cada dia mais a gente vê, hoje a educação de Riacho está num patamar bom, teve altos e baixos, que é normal, né? Dependendo de gestores, de professores e tudo mais, mas foi um período bom, um período onde na minha área, que era a área de esportes, eu sempre gostei de fazer essa participação, desse trabalho, não só como professor, mas também era muito engajado na área social lá com as equipes de futebol da comunidade. Então era um período muito satisfatório para mim. Como é que é, né? A estrutura da escola de Corudantas? É uma estrutura boa. A estrutura física da escola, nós temos lá uma escola com 8 salas de aula, 9 salas de aula, onde funcionam 6, né? Uma funciona com a sala dos professores, outra com sala de vídeo e tem uma biblioteca. Mas são portas de sala de aula, né? Mas devido à quantidade pequena de alunos, são usadas para outras finalidades. Mas, assim, a estrutura do corpo docente da escola sempre foi uma estrutura de pessoas responsáveis, de pessoas que buscaram se capacitar ao longo do tempo. Porque eu lembro quando eu era aluno na antiga Corudantas, as professoras tinham aqueles programas Logos, eu acho que Prograp, não era aquela formação que hoje nós temos, a maioria dos professores com pós-graduação, alguns com mestrado. Então as pessoas procuraram se atualizar mais, então nesse aspecto melhorou bastante a educação, não só lá de Corudantas, como de outras localidades também. Você se lembra como era a estrutura da escola da Corudantas antiga? Lembro. Hoje a gente tem ainda, em alguns lugares aqui do município, esses grupos escolares. Eram 2 grupos escolares que existiam, um logo na chegada da vila, atrás da igreja católica, e outro já mais na frente, já saindo na metade da vila. Era a primeira era a escola Patrícia Cardoso, a outra era Isidoro Alves Cardoso. Eram grupos, né? Basicamente, eu acho que você deve conhecer algum grupo aqui desses grupos escolares, aqui no Antônio Antão, era naquele porte. Indo para Caruaru, né? A gente tem aqueles grupos, né? Aquele ali, nas margens, você tem de Areias. Né? Era daquele porte. São grupos pequenos que só funcionavam uma sala de aula e a cantina, uma sala de aula e a cantina. Geralmente eram muito seriados, né? O professor ensinava de 1ª a 4ª série. Essa era outra dificuldade da época, por isso que eu acho que a evolução existiu. Desde então a gente vê que a educação tem evoluído. Essas foram as primeiras escolas lá? Como é que começa a educação? Foram as primeiras escolas. Eu não tenho certeza, mas a Patrícia Cardoso, ela não era minha avó, ela era casada com meu avô, foi a 3ª esposa dele. O velho gostava de namorar. Casou 4 vezes. Ela foi a professora que deu nome à escola, né? Acho que foi uma das primeiras, se não a primeira professora. Teve outras também, na Clarinda. E
Dona Maria Amélia, que era professora, ela concursada pelo Estado. Ela ainda mora lá na vila ainda. No caso, Patrícia Cardoso, que foi a primeira. É uma das primeiras. Eu não tenho certeza se ela foi a primeira. Entendi. Mas acredito que foi uma das primeiras. Uma professora que... Tanto é que ela deu nome à Escola Patrícia Cardoso. Né? Ela era uma das professoras que... o pessoal comenta que no início ela não existia o grupo. Ela ensinava na casa de alguma pessoa lá, ou de algum casebrezinho, que acontece muito isso no interior do nosso Nordeste. Ainda hoje temos essas situações, né? E posteriormente, com a construção desse grupo, tanto o grupo que ficava atrás da igreja, que deu o nome à Escola Patrícia Cardoso, como o outro grupo, eu não lembro quem foi o prefeito, eu não lembro em qual gestão, se foi o governador que fez, mas depois disso começou a ter uma evolução na educação da vila, e também posteriormente com um quadro de professores se preparando cada vez mais.